Pastora Viviane e pastor Moisés foram meus pais, foram minha família. E graças a Deus que tinha eles nessa época. Comecei a frequentar os cultos lá, até que desmembrou e o pastor Moisés veio e montou, né? E a gente começou a frequentar os cultos na garagem da casa do pastor. Eram poucas pessoas? Eram. Mas era ali onde começava o Ministério Luz para os Povos. Eu lembro que a gente fez uma cortina de TNT marrom e a gente colocou, a gente fez umas mãos bem grandes, assim, como se fossem as mãos de Deus, né? As mãos de Deus derramando bênçãos, derramando graça, derramando vigor sobre a gente. E essa cena da cortina com as mãos não me sai da memória. Então, fazer Nação Kids, que na época não era igreja de criança, era Nação Kids, a denominação, era lá na garagem também. E às vezes aquela garagem enchia, às vezes não dava ninguém. Então era um ano de começo. A lembrança mais marcante para mim, nessa fase, era essa imagem das mãos, né, que a gente havia feito para ficar ali como cortina, né, para os participantes. Essa foi a lembrança mais marcante para mim nessa época. E o que me motivou a ficar na igreja, a continuar na igreja, foi justamente o amor dos pastores. O amor, o cuidado, a proteção que eu sentia. Acho que o diferencial de uma pessoa permanecer na igreja é justamente a liderança. Quando a liderança demonstra amor, quando a liderança demonstra preocupação, quando a liderança está ali, né, diariamente com a pessoa, dando força, fortalecendo, isso nos reanima, isso nos revigora, isso nos faz permanecer até a gente entender que o amor que nos sustenta é o amor do Senhor, é o amor de Deus. Hoje a igreja cresceu muito. Hoje eu vejo um crescimento forte, hoje eu vejo um crescimento mais maduro, mais responsável, e isso é bom. E vamos continuar firme. Muitos degraus a gente já subiu e muito mais ainda a gente pode subir. Então, Deus está fazendo, já fez muito e continua fazendo e continuará a fazer, eu tenho certeza. Então vamos continuar firme no propósito de ganhar, de consolidar, de treinar e de expandir. Eu fui alcançada para Jesus através da vida da pastora Viviane, e ela começou a orar por mim e começou um processo do discipulado 1 a 1, na época era a Igreja de Cristo. E de lá nós fomos para a Luz para os Povos, no Coimbra. E num certo período o pastor Moisés recebeu uma direção de Deus e falou que viria para o Barragem 2. E ele disse que Deus tinha direcionado ele dessa maneira e que ele viria para o Barragem 2 e que abriria uma congregação que ia funcionar a priori na casa dele. E eu lembro que a nossa igreja começou na garagem da casa dele, muito improvisado. A gente tinha um púlpitozinho de madeira. Eu lembro que eu desenhei uma mão assim, num papel pardo, e tinha um versículo que a gente convidando as pessoas para vir até Jesus. E éramos poucas pessoas, tudo muito simples, mas numa esperança tão boa, assim, de que a gente estava fazendo a vontade do Senhor e que a partir dali ia surgir uma grande igreja. E nós começamos ali um trabalho muito lindo com as crianças. As crianças foram muito presentes no início dessa igreja. A gente reunia ali na garagem do pastor várias e várias crianças. E a igreja começou a partir daí com aquelas crianças, porque assim, eu como líder do Ministério de Criança, eu sempre acredito muito no Ministério Infantil. E o Ministério Infantil, ele teve uma importância muito grande nessa igreja. E assim nós começamos, assim, de uma maneira muito simples, mas com o coração muito voltado
para que a gente queria fazer o melhor para a obra de Deus. E as coisas foram acontecendo assim, muito gradativamente, naquela dificuldade toda, mas a gente ali no coração voltado para fazer a obra, com o coração cheio de amor, com vontade de fazer. Eu fico muito feliz de ver o crescimento da igreja, e eu sempre falo para as pessoas que quando Deus nos chama para ser luz para os povos, é porque você tem um chamado de servir ao Senhor. Porque a gente só serve Deus cuidando de pessoas, e a gente só serve ao Senhor cuidando das coisas do Senhor. Então, assim, desde que eu fui alcançada para Jesus, eu acho que é um privilégio tão grande que você não pode deixar só para você. Eu sempre falo que nós temos esse dever de levar para as outras pessoas as boas notícias do Senhor. Então, o nosso ministério ele é muito dinâmico. A gente aprende muito, a gente tem muito ensino, porque a gente tem essa consciência de que as outras pessoas também precisam conhecer essa verdade, conhecer o Evangelho, conhecer a Jesus. E a gente vê o impacto da igreja na comunidade, assim, de aspecto muito positivo, de você ver vidas sendo transformadas, de você passar por ali, você passar por encontros, passar por um trabalho de crianças e você ver as famílias sendo transformadas, ver as pessoas chegarem até Jesus e ver as vidas delas mudarem completamente por causa do Evangelho. Isso é muito gratificante. Você vê assim, o mover de Deus nas famílias, na comunidade, através das nossas vidas, através do trabalho que a gente se desempenhou a fazer. Então, eu sempre falo assim, começa. Às vezes as pessoas ficam assim, eu tenho vergonha disso, eu tenho vergonha daquilo, mas eu falo, você foi chamado. E aí a gente vai vendo crianças trazendo os pais, mudando suas famílias, e a gente vai ver esse impacto na comunidade, porque a igreja tem esse papel e a igreja tem, ela tem essa força de poder, através do Evangelho, mudar a vida de muitas pessoas. Eu fico muito feliz em ver a igreja do jeito que ela está hoje, assim, a maturidade das pessoas, o jeito que as pessoas têm encarado o chamado do Senhor, têm colocado a mão na massa, têm se prontificado a trabalhar e continuar com esse trabalho. Que aquele trabalho de formiguinha que foi começado ali na garagem do pastor, que ele vai cada vez ficando mais forte, cada vez mais intensificado, e ele cada vez mais vai poder fazer uma mudança no mundo. Aqui para contar um pouco da minha história com a igreja, né, com o Ministério Luz para os Povos. Quando eu decidi mesmo entregar minha vida para Jesus, tem mais ou menos uns 12 anos. No decorrer desses 12 anos, a gente tem uma longa história, né? Participei aqui da construção desse templo, né, da igreja. Participei de várias etapas. Para mim é com muita alegria, né? Hoje a gente vê a estrutura que a gente tem, vê tudo que a gente conseguiu construir, né? Com união, com esforço de cada um dos irmãos. Sim, a gente sabe que não foi fácil, né? Lá no início era tudo bem mais difícil. Eu ajudei na construção, na demolição, né? Que isso aqui antigamente era uma casa, né? Quando a gente comprou esses terrenos aqui era uma casa. E como a gente não tinha recurso para construir a igreja do zero, a gente aproveitou algumas partes, né, algumas paredes dessa casa e foi edificando a igreja, né? Então, assim, a primeiro momento a gente fez uma parte, né, que seria a metade da igreja hoje, e outro segundo momento a gente fez o restante, né? E assim, um momento muito marcante para mim foi quando a gente, onde hoje é o altar, a gente tirou uma árvore que tinha um pé de manga, né, com muito trabalho, que naquela época a gente não tinha recurso para contratar um maquinário para poder fazer a remoção, a gente arrancou no braço mesmo, no esforço, no suor. E naquele dia, né, o pastor fez um ato profético aqui, né, a gente colocou naquele local ali uma Bíblia, né, consagrando esse terreno ao Senhor. Eu entrei aqui na igreja, né, eu sempre trabalhei na construção civil, entrei aqui na igreja como um pedreiro, né, e com incentivo do pastor, com incentivo
né, sempre dele, da gente voltar a estudar, da gente voltar a focar nas coisas da nossa vida pessoal, mas sempre focando em trazer isso para a igreja, para Deus. A gente voltou a estudar, eu voltei a estudar, né? E graças a Deus hoje eu sou formado, tenho um curso superior, né? Sou formado em engenheiro civil. Então, assim, eu agradeço muito o pastor Moisés por isso, né? Porque ele que realmente reacendeu esse sonho no meu coração, né? De voltar a estudar, né? Recentemente eu participei da missão, né? Xingu. Foi algo muito importante. A princípio eu fiquei um pouco ansioso, receoso, né, de ir, devido eu sou um pouco sistemático, eu tenho um pouco de dificuldade de relacionamento às vezes, né, e eu fiquei receoso em conhecer pessoas novas, com cultura diferente. Desde quando o pastor me convidou, eu aceitei o desafio, eu falei, não, vou sim, eu estou pronto para poder servir à igreja, né, participar dessa missão, né, que lá é um trabalho evangelístico, né, o pastor tem desenvolvido um trabalho muito bom lá com as pessoas ali daquela região, e para mim foi um aprendizado muito grande, né, você vê pessoas que têm uma realidade totalmente diferente da nossa, vivendo ali na humildade, na simplicidade, mas com muita alegria, né, e carente, né, curiosas para aprender de Deus. Me motivou muito, né, realmente valorizar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, na minha vida, né. Então, para mim foi um aprendizado muito grande participar dessa missão, né, a missão Xingu. Sim, a gente vem trabalhando, né, aqui na igreja com a expectativa de realmente alcançar grande parte de Águas Lindas, né? E a minha expectativa é que a gente consiga, né, alcançar realmente essa cidade para Jesus, né? Que a gente possa desenvolver aqui um trabalho de evangelismo. A gente já tem vários trabalhos voltados, né, a alcançar essas pessoas. Tem um trabalho com as crianças, tem um trabalho com os jovens, com os adolescentes. Então, que a gente possa manter, né? A minha expectativa é que a gente possa manter e conseguir alcançar mais pessoas. Assim, o que mais me inspira hoje a estar, né, envolvido na obra, assim, no aspecto humano, realmente é o nosso pastor, né? Que realmente ele, você olha para ele, você não vê ele em momento nenhum reclamando, né? Ele está sempre buscando realmente novas conquistas, buscando realmente fazer o trabalho aqui de evangelismo, né? Ele está sempre disposto, e às vezes a gente, em algum momento, né, se sente um pouco cansado, um pouco sobrecarregado, mas ele está sempre nos mostrando que realmente o nosso alvo não é aqui nesse mundo, né? O nosso alvo é Cristo. A minha maior motivação é o pastor Moisés, a pessoa que eu olho e realmente eu admiro, realmente eu tenho um prazer enorme, né, em poder estar aqui com ele. É uma pessoa que realmente fez a diferença na minha vida, e eu acredito que na vida de muitas pessoas aqui da igreja. Eu só tenho a agradecer, né, agradecer a Deus por tudo que ele fez e por tudo que ele ainda vai fazer nas nossas vidas, né, e que realmente a gente possa ser grato a ele diariamente, né, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às limitações que a gente tem, mas que a gente pode ser grato a ele, independente de qualquer coisa, pois ele me abençoou e tem me abençoado diariamente, né? Senhor, te adoramos, gratos por teu grande amor, por tua igreja rogamos, toma contigo, Senhor, dá-lhe humildade e pureza, perseverança e fervor, que tua igreja avivada transborde sempre em amor. Guia a tua igreja, Senhor, nosso. 告诉 Deus, faz
nobre, São